vai ser uma série de um único episódio. Hoje mesmo a gente já finaliza, dada a simplicidade do que é o assunto. Falaremos sobre a Trindade. Então, em 30 minutos, o que você não aprendeu ao longo da sua vida cristã, você vai aprender hoje, viu? Então, fique atento. Brincadeira, meus irmãos. Aqui vai ser o primeiro estudo de uma longa série, né? Já visto que a gente tem que se aprofundar um pouquinho nesse sentido. E como os irmãos já estão acostumados, já há pouco mais de um ano, toda nova série de estudos, nós fazemos o quê? Mostramos o terreno, demonstramos como ele é amplo e depois vamos fazendo o quê? É como se a gente mostrasse a foto de uma cidade no primeiro estudo e depois a gente vai indo em cada bairro. E aí a gente vai aprofundando, entrando em cada casa. E depois vai entrando o quê? Em cada cômodo. Então a gente vai avolumando o grau de conhecimento aos poucos, né? Não é interessante nós acrescentarmos muita informação em um único estudo. E é interessante, meus irmãos, só dando informação, quem está nos assistindo por essa transmissão, pode interagir fazendo alguma pergunta que, não sendo possível responder hoje, nós responderemos no próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Meus irmãos, a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina fundamental. Ela é chamada de doutrina primária. Existem doutrinas que são primárias, inegociáveis. E existem doutrinas secundárias, aquela que nós abrimos um leque de divergência, mas não há como nós definirmos realmente quem estaria com toda a razão. A Trindade, ela é tão importante que nós entoamos em alguns dos nossos hinos. E eu trouxe aqui só 3 para fazer referência. Jacinto, pega o violão aqui rapidinho, por favor. Brincadeira, Jacinto. Vou orar cantando hoje, meus irmãos, no final. Viu? O hino primeiro, antífona, ele diz: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus. A ti, ó Deus, real Consolador. E aí ele fecha: a ti, Deus Trino, poderoso Deus. O hino de número 8 é bem pequenininho, é só uma estrofe, ele diz assim: a Deus, supremo benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. E por último, o hino de número 9, que é santo. Na sua primeira estrofe, vai estar escrito: santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã, cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno. E aí nós teremos outras referências para fazermos nesse sentido. A doutrina da Trindade, ou esse ensino primário e fundamental da nossa fé, ele não está presente somente nos nossos cânticos. Ele se faz presente naquela que é uma das cerimônias mais importantes daquele que segue a Jesus, que é o quê? O ato do batismo, que no momento em que a pessoa é mergulhada, segundo a nossa tradição batista, imersa, é proferido o quê? Você é batizado agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Existe a bênção apostólica. Aqui nós temos o comum mais, os irmãos pensam, da araônica, que é número 6, mas existe a bênção apostólica, que é 2 Coríntios 13, versículo 14, quando Paulo diz que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus. Então, a Trindade, ela pertence a uma crença fundamental de cada um de nós. Nós que se dizemos, né, e nós entendemos como seguidores de Jesus. Só que ao mesmo tempo, meus irmãos, que a doutrina da Trindade ela é importante, ela é perigosa. Ela é tanto importante quanto perigosa. Quem soube expressar isso muito bem foi Santo Agostinho, século IV já, né, considerado, depois de Paulo, o grande teólogo da história da igreja. E um livro que ele tem, um tijolo, a Trindade, ele vai dizer assim: em nenhum outro assunto o erro é mais perigoso, a investigação mais árdua, ou a descoberta da verdade mais proveitosa.
Ou seja, é perigoso, porque nós podemos incorrer em erro. É árduo, porque nós temos o quê? Que nos empenhar. Mas é o quê? Proveitoso, porque crescemos no conhecimento maior de quem é o nosso Deus. E por que Santo Agostinho ele vai dizer que é perigoso o estudo desse assunto? É porque nós temos que manter um equilíbrio quando nós vamos nos aprofundando na realidade de quem é Deus. Nós precisamos manter o equilíbrio ao falarmos que Deus é três e, ao mesmo tempo, Ele é um. Se não se mantiver o equilíbrio, a gente incorre em vários tipos de equívocos heréticos ao longo da história da igreja, a gente vai pegar nos outros estudos. A maneira em que Deus é três nunca pode prejudicar a maneira em que Ele é um. Meus irmãos, hoje aqui é só a gente está colocando só as cartas na mesa. Então, a gente vai estar colocando esses assuntos e depois a gente vai estar realmente aprofundando. Então, nesse aspecto, a gente tem que entender quem é o nosso Deus. Ele é três. E Ele é o que também? Ele é um. A própria palavra em si, né, do latim, a palavra trindade, vai dizer estado de ser três. Então, esse é o significado do próprio termo. E a trindade, meus irmãos, ela é eterna. Deus não passou a ser trindade em algum momento. E é interessante que se nós fôssemos olhar a Bíblia e pegássemos ao longo da história da igreja, seria mais ou menos assim. A trindade ela está oculta no Antigo Testamento, você não acha? Está oculto lá. Mas ela está implícita no Novo, né? Com um olhar bem treinado você enxerga. Mas ela foi o quê? Desenvolvida já no início da história da igreja. Por que é importante nós afirmarmos isso? Que a doutrina ela foi desenvolvida no início da história da própria igreja. Nesse sentido, nós precisamos recorrer e nos apoiarmos naquilo que foi entendido como credos ecumênicos. Lembra aquele estudo que a gente fez no ano passado aqui, dos credos ecumênicos? Aquilo que o cristianismo universal, espalhado em qualquer canto do mundo, acredita, acreditava e acreditará para ser realmente cristianismo, é o quê? É o credo apostólico, que nós fizemos a leitura no último domingo, que é do ano 200. Você vai ter o credo de Nicéia, 325, e o chamado credo de Atanásio, no século VI, mais ou menos aí. Por que isso é importante? Porque nesses credos, do latim eu creio, a igreja já no início afirmava a crença na trindade. Os irmãos aqui lembram como é que começa o credo apostólico? Creio em Deus, Pai. Aí depois fala, e em Jesus, seu Filho, e no Espírito Santo. O credo de Atanásio é quase que uma poesia declamando teologia, quando ele diz que a fé cristã é essa, que nós adoramos um Deus em trindade e trindade na unidade. Qualquer pessoa que se professe cristã, mas não defenda isso, não pode ser salvo. Então não há como ter salvação em nós, acreditando em Jesus somente, e nos esquecermos que uma das crenças fundamentais para nós é a própria crença na trindade. É por isso que o próprio Agostinho, ele tem uma frase, pelo menos é atribuída a ele, que é mais ou menos assim: sobre a trindade, tente entender, você perde a cabeça. Tente negar, você perde a alma. Qual é a solução? Acredite. Então, a gente dá as explicações dentro do possível, né? Então, mas nesse sentido, é sempre um artigo de fé. E um artigo de fé essencial. A doutrina da trindade é o nosso marcador de identidade. É o nosso crachá. É aquilo que nos identifica realmente como cristãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se existe algo que é único na fé cristã, é nós afirmarmos que o nosso Deus é um e ao mesmo tempo Ele é três. Isso é distintivo da nossa fé. Você não vai encontrar isso em outro lugar. Por quê? Porque nós temos aquilo que é chamado de monoteísmo único. Os judeus são monoteístas. O islamismo ele é monoteísta. O cristianismo ele é monoteísta. Só que o nosso monoteísmo ele é o quê? Reformulado. É um monoteísmo reformulado na pessoa de Jesus e do Espírito. O que é monoteísmo? É a crença em um único Deus. A nossa crença nesse único Deus
ela é formulada na pessoa de Jesus e do Espírito Santo. E aí, só para os irmãos perceberem um paralelo no que diz respeito ao islamismo. O monoteísmo islâmico, ele é radical. Para o islamismo, Deus, ele é unitário. Na nossa fé cristã é diferente, e aqui os termos precisam ser entendidos. Enquanto que para o muçulmano Deus é unitário, para o cristão, ou verdadeiro cristão, Deus é trinitário. É diferente. Enquanto que para o muçulmano Deus é unipessoal, para o cristão, Deus ele é o quê? Tripessoal. Ele é o quê? Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Então, nesse sentido, nosso Deus não é unitário, Ele é trinitário. Porque quando usamos a palavra Deus, o termo Deus, estamos nos referindo a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No Alcorão, na sua parte 5.73, vai estar escrito bem assim: são blasfemos aqueles que dizem, Deus é um da Trindade. Portanto, não existe divindade alguma além do Deus único. Se não desistirem de tudo quanto afirmam, um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles. Ou seja, para o muçulmano, a Trindade é uma violação de quem? Da realidade de um único Deus. Para nós, não. O nosso Deus único, ele é o quê? Uma Trindade. Então, esse é o artigo de fé exclusivo que cada um de nós temos. Aí alguém pode me perguntar aqui, sim, Anderson, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Dá a entender, meus irmãos, dá a entender, quando nós nos olhamos ao longo do tempo, parece que a gente se porta de uma forma como se a Trindade não fosse importante. Como se fosse aquele assunto complexo, restrito para o quê? Para um âmbito de seminário, para aqueles grandes teólogos. É um tipo de reflexão muito complexa que não acrescentaria nada à nossa fé. Quem pensa assim, e a maioria dos cristãos se portam assim, no melhor dos cenários, isso é um equívoco. No melhor, achar que a Trindade não acrescentaria muita coisa à sua fé e à sua relação com Deus. Só que no pior dos cenários, isso é uma desconsideração por quem Deus é. Achar que a Trindade é complexa e não acrescenta nada, você está desconsiderando quem Deus é em si mesmo. E o que Ele mesmo expressa onde? Na sua própria palavra. E aqui tem um ponto de observação, que é aquele texto de Deuteronômio, quando Moisés diz, as coisas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas pertencem a quem? Ou seja, se Deus revela isso em sua palavra, não faz sentido nós acharmos que Deus iria revelar algo que não nos fosse útil. Né? Então, não cabe a decisão nossa achar que é útil ou não. Se Deus revela, é útil e tem importância, que nós veremos ao longo das semanas aqui. Meus irmãos, grave isso para o estudo de hoje. Quando nós falamos nosso Deus, nós precisamos nos referir ou entender que ao falar Deus, você está se dirigindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se a palavra Deus para você for muito genérica, ou restrita somente ao Pai ou ao Filho, a sua relação com Deus está totalmente equivocada, está meio que distorcida. Então, quando nós usamos o termo Deus, é sempre a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui tem uma frase de Karl Barth, que é um teólogo famoso do século XX, que ele vai dizer que Trindade é o nome cristão de Deus. Trindade é o nome cristão que nós nos referimos a Deus. Logo, quando algumas pessoas falam, eu creio em Deus, e vamos falar isso um pouquinho aqui na frente, ou fulano de tal acredita em um único Deus, isso não quer dizer que é a mesma crença nossa. Não quer dizer. Porque quando nós usamos esse termo, estamos usando o quê? O termo para se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Posso seguir, meus irmãos? Fé Maria, né? Vamos seguir.
Olha só, tem um acadêmico chamado Alistair McCrath, ele vai dizer assim: a maioria dos evangélicos não fala nada sobre a Trindade. O verdadeiro impulso do coração do evangelicalismo está em grupo de estudo bíblico, e todos nós conhecemos. Se você vai ao estudo e escuta o que falam, ouvirá muito sobre Jesus e seu impacto sobre nós. Porém, a Trindade não é vista como de importância central. É vista como algo difícil. Mas se Deus ele nos deu uma mente, essa mente é para quê, meus irmãos? É para ser usada. E se Paulo escreveu uma quantidade de assuntos para uma época onde 90% das pessoas eram analfabetas, e ele ainda assim expõe esse assunto, não seríamos nós que agora deveríamos nos esquivar da responsabilidade do aprofundamento desse conteúdo. E aí, só para pegar essa questão do fato de ser difícil, mas ser importante, muitas pessoas rejeitam a Deus. E algumas pessoas acreditam em Deus. O fato de rejeitar a Deus não quer dizer muita coisa. E o fato de acreditar em Deus também não quer dizer muita coisa. A pessoa que diz acreditar em Deus, acredita em Deus enquanto Pai, Filho e Espírito Santo? Se não, é uma crença o quê? É uma crença que não tem fundamentos nas Escrituras. Mas se a pessoa que diz que rejeitou a Deus, e você pergunta, por que você rejeitou a Deus? E na resposta, você percebe que ela não entende por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o que foi que ele rejeitou? Não rejeitou o Deus verdadeiro. Ele só rejeitou o quê? Um Deus fabricado. O que é que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Muitos de nós podemos acreditar ou rejeitar, não um Deus verdadeiro, mas um Deus que cada um de nós o quê? Fabricamos. Porque o Deus verdadeiro vai ser sempre o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. O que é a Trindade? Anota isso aí aqui agora. É um mistério. Trindade é um mistério. Trindade não é algo absurdo. O absurdo não pertence a Deus, Deus não faz nada absurdo. Mas o mistério pertence a Ele. O que é mistério de acordo com a Bíblia, principalmente Paulo? É algo que estava oculto, mas Deus o quê? Tornou conhecido. Então a doutrina, o assunto Trindade, ele ficou oculto no AT, mas foi demonstrado no próprio Novo Testamento, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade não é algo inventado, embora alguns procurem falar. Na nossa Maikinique tem um grupo religioso que diz isso. A Trindade não é inventada, ela é revelada. Ela é revelada na própria palavra de Deus. Uma outra coisa, quando nós falamos Trindade, nós não estamos dizendo, meus irmãos, que 3 pessoas são uma pessoa. Isso é absurdo. Quando nós falamos Trindade, nós estamos dizendo que existem 3 pessoas divinas com uma única natureza. São os termos clássicos que a gente tem que estar na mente para entender. Nós não falamos que existem 3 deuses e um Deus, ou que um Deus são 3 deuses. Nós estamos falando, existem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito, mas que essas 3 pessoas são o quê? Um único Deus revelado na Bíblia. Ou seja, em Deus nós temos o plural e o singular. Por que o plural? É o único Deus. Por que o plural? São 3 pessoas. Porque o singular é um único Deus. Uma única natureza, 3 pessoas diferentes. Aí alguém pode me perguntar, mas por que o termo pessoa? Não se achou um outro que poderia usar. O negócio é tão diferente que o termo imperfeito que se usou foi esse. E aqui tem uma questão, meus irmãos, para nós. Olha como o tempo voa. Tem uma questão aqui. Tem nenhuma pergunta ainda não, né, Gil? Beleza, ainda bem. Olha só, ao nos debruçarmos... ao nos debruçarmos nesse assunto, qualquer explicação que você já ouviu, esqueça. De exemplo. Quem aqui já ouviu algum tipo de exemplo para a Trindade? A Trindade é assim.
Toda vez que alguém diz, a Trindade é assim, esqueça. Porque o exemplo não vai prestar. Só vai dizer o que não é a Trindade. Vai entrar numa heresia. Por exemplo, é comum alguém usar o exemplo do ovo para explicar a Trindade. Ora, o ovo tem casca, gema e clara. Não vou explicar isso, não serve também. Mesmo que você encontre 3 partes. Mas aí alguém pode usar o exemplo da água. A água, ela existe em estado gasoso, sólido e líquido. Também não presta, não vou explicar também por quê, isso vai ficar para outro estudo. A árvore, ela tem raiz, tronco e galho. Também não presta. Ou seja, qualquer exemplo da natureza que você ouviu para explicar a Trindade, não foi a Trindade que se explicou, foi uma heresia. Ou uma heresia que desemboca no paganismo, ou uma heresia que se desemboca naquele tipo de assunto que a igreja sempre combateu ao longo do tempo. Então, segunda coisa para você guardar aqui, não há explicação de nada nesse mundo que possa mostrar como que é a Trindade. Sabe por quê? O que foi que eu disse o que é a Trindade? Ela é um mistério. Qualquer analogia diminui o mistério. É você simplificar Deus. O próprio Santo Agostinho lhe disse, se o entendes, então não é Deus. Achar que a gente acomoda a Deus e falar, nossa, agora eu entendo completamente, é um equívoco, é um completo absurdo. O que a gente vai usar aqui, outro dia, vai ser um gráfico. Esse gráfico é um gráfico antigo na história da igreja, que aí sim a gente consegue imaginar, pelo gráfico, essa realidade de um único Deus e, ao mesmo tempo, 3 pessoas. Não vai ter nenhum versículo bíblico hoje, só esse tanto de fotografia dessa cidade. Quero trazer aqui algumas questões. Meus irmãos, nós vivemos em uma realidade trinitária, mesmo que você não se dê conta. A nossa realidade enquanto cristão é uma realidade sempre trinitária. Vou dar aqui 3 exemplos. No que diz respeito à estrutura das nossas orações, nós oramos ao Pai, mediados pelo Filho diante do Pai e impulsionados pelo Espírito na terra aqui em nós. A estrutura das nossas orações são orações trinitárias. Abra sua Bíblia, por favor, aí. Em Lucas, capítulo 11, ó. Lucas 11. Do 2, só o 2 só. Lucas 11, 2. Ele lhes disse, quando vocês orarem, diga, Pai, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina a orar ao Pai, pronto. Porque essa estrutura é trinitária? Porque aquele que media a nossa oração diante do Pai é o próprio Jesus Cristo, que está onde? No céu, à direita do Pai. Romanos 8, abra sua Bíblia, por favor, Romanos 8, 34, olha o que Paulo diz sobre isso. 8, 34. Que diz assim, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Hebreus capítulo 7 vai tratar também da mesma realidade. O Filho se encontra diante do Pai, intercedendo em nosso favor. E o Espírito, ele se encontra em nós, potencializando, melhorando, trabalhando a nossa oração, que é feita a Deus. Romanos 8, versículo de número 26 e 27, olha o que Paulo diz, nesse mesmo capítulo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito,
porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ô meus irmãos, entre você e o Espírito Santo, quem melhor conhece a vontade de Deus? Acho que não dá para discutir isso, né? O próprio Espírito Santo. Ele conhece a mente do próprio Deus. Por qual razão as nossas orações chegam até Deus? Deus Pai. Porque o Filho intercede por nós. E porque quando oramos, o Espírito Santo em nós faz com que essa oração seja condizente à vontade do próprio Deus Pai. Então a estrutura da oração é trinitária. Temos que ter isso em mente, que quando oramos, estamos o quê? Diante dos três, de Deus Pai, Deus Filho diante de Deus Pai e Deus Espírito em nós, nesse processo de oração. Outra coisa, a nossa identidade enquanto povo de Deus é uma identidade trinitária. A nossa identidade envolve a realidade do Pai, a realidade do Filho e a realidade do Espírito. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, olha o que vai dizer. Primeira Pedro 2, versículo 9 ao 10. Vocês, porém, 2, 9 e 10, 1 Pedro, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Paulo, ele sempre deixa o termo Deus sempre para o Pai. Tem outros versículos que a gente poderia confirmar isso. Mas aqui é a nossa identidade. Nós somos povo de Deus, o Pai. Outra coisa, nós não somos somente isso. Nós somos corpo de quem? De Cristo. 1 Coríntios 12, versículo de número... 1 Coríntios 11, melhor dizendo. 12, melhor dizendo. 12, versículo 27. Olha o que vai dizer. Ora, vocês são o corpo de Cristo. A gente não é somente povo de Deus. Nós somos corpo de Cristo. E templo de quem, meus irmãos? Do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, olha o que Paulo diz. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? A nossa identidade é trinitária, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esse culto aqui, meus irmãos, que nós fazemos, é a trindade que está envolvida. Não é somente o Pai, ou somente o Espírito, ou somente o Filho. É Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a nossa relação de comunhão com Deus é sempre com os três. Nunca com uma pessoa somente da divindade. O último texto, Efésios 2, versículo 18, olha o que Paulo diz. Efésios 2, 18. Em um texto que Paulo fala sobre a reconciliação e a salvação operada por Cristo, aí Paulo pega e diz no versículo 18. Efésios 2, 18. Pois por meio dele, nesse caso Cristo, tanto nós como vocês temos acesso a quem? Ao Pai, por um só o quê? Por um só Espírito. Logo, a nossa comunhão é sempre uma comunhão trinitária. Nunca é somente com o Pai, ou somente com o Filho, ou somente com o Espírito, mas com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a cidade que a gente viu hoje e que nas próximas quartas a gente vai pousar em vários bairros e várias ruas e aprofundar mais todo esse conteúdo.
Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Eu acho que tem um problema em nós, da parte de alguns evangélicos, que é uma aproximação indevida de Deus, como se Deus fosse o nosso igual ou o nosso amigão, né? Ou seja, às vezes falta o elemento do respeito e do temor por quem Deus é. Eu acho que às vezes a gente se esquece muito que Jesus fala na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome, o nome de Deus enquanto Pai, que Jesus está usando ali. Então Jesus, ele tem essa piedade. Eu acho que a gente perdeu um pouco nesse sentido, com o nome de Jesus, né, e com a própria realidade do Deus trinitário. Nesse aspecto, a gente tem que resgatar esse temor pela realidade de quem é Deus, nesse sentido. Diga, Adélio. Isso. Isso. Ele nos auxilia nesse sentido. Ou seja, é como se a gente fizesse assim, Adélio. A pergunta de Adélio é: a gente ora e o Espírito Santo fala o que nós realmente deveríamos falar, mas por não sabermos a vontade de Deus, não falamos como seria. Então, como se o Espírito Santo chegasse: olha, não é isso não que ele pediu. Ele está querendo pedir isso, mas ele nem mesmo sabe. Então, a razão de Deus ouvir não está em nós. Está em Jesus, que fala diante do Pai, no Espírito que trabalha essas palavras para chegar realmente diante de Deus, né? Então é uma questão bem interessante nesse sentido da fala de Paulo. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor.